Mesma lógica, o ideal é que você tente fazer os exercícios primeiro e depois utilize esse vídeo para correção e para tirar eventuais dúvidas. Então vamos ao primeiro, esse do concurso Liquigás 2015. Se o nível de uma piscina sobe 2 milímetros a cada 5 segundos de chuva, quantos milímetros o nível da piscina subirá em 1 minuto? Estabeleci com vocês uma estratégia de ler nossos exercícios pelo menos 2 vezes. Da primeira vez que eu leio, eu tento entender a que se refere. E aqui já deu para entender que ele está relacionando grandezas. Ele fala ali do nível da piscina, fala sobre o tempo. Então já me dá uma ideia de que realmente é um exercício que poderia ser resolvido por regra de 3. Então a primeira leitura minha é muito com esse intuito, apenas entender do que se trata. Agora eu vou ler a segunda vez e eu vou tentar identificar, se realmente for uma regra de 3, que grandezas ele está relacionando. E já vou aproveitar e vou escrever essas grandezas aqui. Na verdade, a regra de 3, eu ensinei para vocês a fazer em 5 etapas, ou 5 passos. O primeiro é ler pelo menos 2 vezes, e o segundo é identificar as grandezas. Exatamente o que eu vou fazer aqui agora. Então, quando ele fala que o nível da piscina sobe 2 milímetros, e depois pergunta quantos milímetros subirá, ele está estabelecendo que esse nível em milímetros é uma grandeza. E quando ele fala que só ocorre a cada 5 segundos e depois pergunta quanto subirá em 1 minuto, o tempo que levará é uma outra grandeza. E na verdade as únicas 2 que a gente identificou aqui. Não coloquei a unidade de tempo porque eu quero conversar um pouquinho sobre isso com vocês. Mas as grandezas são essas que já estão aí descritas. Bom, mas eu vou ter que fazer uma outra etapa, que é montar a regra de 3, verificando exatamente essa relação das grandezas. E aí, em relação ao tempo, seria legal eu criar um critério, porque ele fala que o tempo é 5 segundos e depois fala que é 1 minuto. A minha sugestão é que você passe tudo para segundos, fica mais fácil. Então, a minha segunda grandeza seria esse tempo em segundos. E o terceiro passo da resolução? Eu vou montar a regra de 3. Vou colocar cada grandeza em uma coluna e a partir do enunciado da questão eu vou estabelecendo valores aos quais eles se relacionam. Então vou ter aqui o nível da piscina, vou pôr só o nível em milímetros, e ter a grandeza tempo, que eu optei por trabalhar em segundos. Se alguém não entendeu por que eu escolhi segundos, vai entender logo aqui na sequência. E eu vou ler mais uma vez, não tem problema eu ler 3 vezes. Se o nível da piscina sobe 2 milímetros, então o 2 está aqui na coluna do nível milímetros, a cada 5 segundos. O 5 está na coluna do tempo. Quantos milímetros subirá? Não sei, então eu coloco X. Em 1 minuto. Só que aí vem a transformação. 1 minuto corresponde a 60 segundos. E por isso eu escolhi passar tudo para segundos, que é muito fácil enxergar isso. Passar segundos para minuto é um pouco mais chato. Na verdade, daria um número decimal. Então, optei por deixar tudo em segundos, não tem problema. O importante é estar os dois na mesma unidade. Então, essa seria a terceira etapa. Estabeleci aqui a regra de 3. A próxima etapa é verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, fazendo aquela clássica pergunta. Quando uma das grandezas aumenta, a outra também aumenta ou diminui? Isso faz toda a diferença. Então, vamos pensar. Se o tempo aumenta durante a chuva, se o tempo aumenta e está chovendo, esse nível da piscina vai aumentar ou vai diminuir? Bom, a cada tempo, a cada segundo a mais que chove, a tendência então é que o nível da piscina suba mais. Em outras palavras, quando o tempo aumenta, o nível também aumenta. Então eu vou colocar as setas para o mesmo lado e não me importa se as duas são para cima ou as duas são para baixo. O que importa apenas é que estão no mesmo sentido. Essa é a quarta etapa de resolução. Verificar aqui e que, nesse caso, concluímos que são diretamente proporcionais. A última etapa é resolver. Como as setas estão para o mesmo lado, eu já posso multiplicar cruzado. Então, eu vou ter que 5 vezes x é igual a 2 vezes 60. Ficou, então, que 5x é igual a 120. E que, consequentemente, esse 5 eu passo dividindo para o outro lado, eu vou chegar em 120 dividido por 5, cuja resposta será 24 milímetros.
Então, o gabarito da nossa questão encontra-se na letra D, resposta 24. Bom, vocês vão perceber que é uma questão muito simples e que talvez alguns de vocês resolvessem mais diretamente, não tem problema. Eu tentei estabelecer aqui um critério, até muito metódico, para que vocês pudessem, mesmo com exemplos simples, enxergar essa lógica e essa sequência de resolução. Porque caso apareça algum exercício mais complexo, você vai saber resolver. Mas daria para resolver por proporção direta, daria para pular algumas etapas aqui. Na verdade, essa descrição de grandeza que eu fiz aqui no início, normalmente quando eu estou resolvendo uma questão de concurso eu não faço. Eu já faço aqui na própria coluna, mas gosto de escrever, porque eu já vou fazendo mais rapidamente. É prática e espero que vocês estejam entendendo bem. Reforço que essa é uma questão simples, mas não podemos desprezar, né? A partir delas que a gente vai entendendo outras que talvez pudessem ser mais complexas. Questão número 2. Um agricultor comprou 300 gramas de sementes de café. Ele pesou-as e verificou que 15 sementes de café pesam juntas 1 grama. Quantas sementes de café o agricultor comprou? Então, de novo, eu li uma primeira vez, consegui enxergar que está relacionando grandezas. Nem estou preocupado em quais ainda, mas só para tentar enxergar que isso poderia ser resolvido por regra de 3. Então, eu vou ler de novo e vou tentar estabelecer quais são essas grandezas. Então, começa assim. Um agricultor comprou 300 gramas de sementes de café. Então, uma das grandezas é exatamente o quanto ele tem em gramas de sementes de café. E aí ele pesou e verificou que 15 sementes pesam juntas 1 grama. Então, essa quantidade de sementes é uma outra grandeza. E, na verdade, somente essas duas estão relacionadas aqui. Já passando para a próxima etapa, eu vou montar a regra de 3. De um lado, eu vou colocar uma coluna com gramas de semente. Eu não quis colocar peso, tá? Na outra aula eu até falei sobre isso. Na verdade, se for ser muito criterioso, nem é peso, é massa. Mas eu prefiro colocar gramas, que aí não causa confusão. E nós temos aqui quantidade de sementes em outra coluna. Então, vou ler de novo. Ele verificou que 15 sementes pesam juntas 1 grama. Então, 1 grama relaciona-se a 15 sementes. Só que ele comprou 300 gramas. Então, ele comprou 300 gramas e quer saber quantas sementes isso daria. Ele quer saber esse valor de X. Isto é montar a regra de 3. Agora, eu preciso verificar se isso é diretamente ou inversamente proporcional. E é bem tranquilo, tá? Se eu aumento a quantidade de gramas de semente, eu vou aumentar ou diminuir a quantidade de sementes? Eu vou aumentar. Ah, professor, mas ficou complicado relacionar desse jeito? Eu até falei também na aula. Então pergunte da semente para os gramas, não tem problema. Se eu tenho mais sementes, eu aumento a quantidade, isso vai representar mais gramas ou menos gramas? Mais gramas, ficou mais fácil de entender. Mais sementes, mais gramas. O que importa para a gente? É saber que são diretamente proporcionais e que as duas setas têm que estar no mesmo sentido. Ou as duas para baixo, ou as duas para cima, tanto faz. O fato é que se elas já estão assim, eu já posso ir para a última etapa, que é resolver. E eu vou resolver multiplicando o cruzado. Então, x vezes 1, que é 1 vezes x, será igual a 300 vezes 15. Portanto, o nosso x será 4.500 sementes. E assim o nosso gabarito encontra-se na letra E. E aqui eu faço o mesmo comentário que eu fiz no anterior. Claro que dava para fazer mais direto. Muitos enxergaram que era só multiplicar. É válido, lembra? É concurso. O que importa é marcar a alternativa certa. Eu aqui, como professor, estou tentando criar um critério, explicar detalhadamente, para que todos possam entender. Questão número 3. Um carro estava abastecido com apenas 1/4 do seu tanque, como mostra a figura abaixo. O motorista parou em um posto de gasolina e completou o tanque, ou seja, encheu totalmente, pagando R$ 144. E aí tem o desenho como estava antes de abastecer. Se a capacidade total do tanque do carro é de 60 litros,
Então, cada litro de combustível custou. Achei bem interessante esse exercício, que ele vai ter regra de 3, tá? Em algum momento eu vou usar, mas ele trabalha conteúdos anteriores, de aulas anteriores. Quando nós falamos sobre, por exemplo, a ideia de proporção, de razão sobre um valor. Então, eu vou colocar isso aqui em prática. Para começar, eu vou tentar descobrir quantos litros ele colocou. E para isso, eu vou criar uma relação aqui. Que se a capacidade total do tanque é 60 litros, então se ele já tinha um quarto, ele só completou, quantos litros isso representaria? Tá, eu poderia fazer de duas maneiras. Ou calculando quanto que um quarto representa de 60, ou representando que o que falta para completar representa de 60. É mais fácil pelo 1/4, tá? Então, o que ele já tinha, né? Vamos dizer que ele já estava abastecido. Então, antes de abastecer. O que ele tinha? Ele tinha 1/4. Mais 1/4 do total de litros do tanque, 1/4 de 60. Gente, aquela lógica, assim como eu ensino lá em porcentagem, que a porcentagem é sobre um valor, grande parte das vezes a nossa fração também é sobre um valor. Nesse caso, sobre os 60, porque eu quero passar isso para litros. Então, isso aqui representa, na verdade, 1/4 vezes 60, que é o mesmo que 60 dividido por 4. Então, na verdade, antes de abastecer, ele tinha 15 litros de combustível. Bom, mas ele vai abastecer. Olha como é tranquilo. Quanto que ele vai ter que colocar? Ele vai ter que colocar os 60 litros, que é a capacidade, já que ele vai completar, menos os 15 que já tinha. Então, na verdade, ele vai ter que abastecer 45 litros. Essa é a quantidade que eu precisava para montar agora a minha regra de 3. Essa regra de 3 vai relacionar duas grandezas. Ele vai relacionar a quantidade de litros, e aqui eu já estou fazendo um pouco mais direta, já estou montando a regra de 3, e vai relacionar o valor em reais. Isso por quê? Para completar, ou seja, para colocar esses 45 litros que faltavam, ele gastou R$ 144. Então, 45 litros está relacionado ao valor pago 144. Por outro lado, ele quer saber quanto custa cada litro. Então, ele quer que 1 litro, ou saber o que 1 litro representa. Então, ele representa um valor X. Então, nós já temos aqui a regra de 3 montada. Agora é aquela hora-chave de dizer se é diretamente ou inversamente proporcional. Gente, se eu aumento o número de litros ao abastecer, eu vou pagar mais ou menos por isso? Muito claro. Se eu abasteço com mais litros, eu pago mais. Eu vou ter um valor maior a pagar. Então, são diretamente proporcionais. Quando um aumenta, o outro também aumenta. E se são diretamente proporcionais, já posso resolver. Vou multiplicar cruzado. Então, eu vou ter que, na verdade, 45 vezes x será igual a 1 vezes 144. 1 vezes 144 dá 144. E 45 que estava multiplicando, eu vou passar dividindo. Portanto, esse valor x, que é o valor de cada litro, é dado por R$ 3,20, ou R$ 3,20. Reforço que lá na nossa primeira aula eu ensinei um pouco sobre essa questão de divisão, quanto a número decimal. Não dá para fazer isso em todas as aulas, ficariam vídeos muito longos e fugiriam de cada objetivo. Mas se você tem um pouco de dificuldade, né, volte lá na primeira aula, dá uma olhadinha com calma, que lá eu fiz, até ficou uma aula bem longa, né, mais até do que eu tinha previsto inicialmente, mas é porque eu tentei realmente, por ser a primeira, mostrar. Então, quando eu chegava nesse ponto, eu parava, às vezes fazia o cálculo e mostrava a vocês. Aqui, o objetivo já um pouco mais direto, era treinar a resolução e envolver aqui a nossa regra de 3. Nosso gabarito encontra-se na letra B. Questão número 4. A figura mostra duas rodas dentadas que estão acopladas. Sabe-se que, nessa situação, o número de dentes é inversamente proporcional ao número de voltas dadas por cada roda dentada. Aí vocês têm a imagem. Quando a menor roda com 6 dentes der 108 voltas completas, a maior com 9 dentes dará o número de voltas completas igual a... Então, nós temos aqui a relação entre grandezas, né? Então, regra de 3.
Agora, quais são essas grandezas? Bom, elas estão acopladas. Então, ele vai relacionar a quantidade de dentes com quantas voltas ele dá. Então, quando ele fala, ó, a menor tem 6 dentes, dá 108 voltas. A maior tem 9, dará quantas? Então, aqui nós temos duas grandezas, né? A quantidade de dentes e o número de voltas. E eu vou relacionar isso aqui através de uma regra de 3. São só duas grandezas, então é uma regra de 3 simples. Vou relacionar a quantidade de dentes com o número de voltas. Vamos lá. Quando a menor roda, que tem 6 dentes, der 108 voltas, estão na mesma linha, a maior, que tem 9 dentes, dará uma quantidade igual. Não sei, então é x. Então eu começo a montar dessa forma, tá? A que tem 6 dentes dá 108, a que tem 9 vai ter uma quantidade x. Agora é hora de verificar se é diretamente ou inversamente proporcional. Até me estranhou. O concurso, que a banca já te falou isso. Ela não precisava, tá, gente? Só pelo desenho você tinha que concluir que quando você tem menos dentes, você completa a volta mais rápido. Porque a hora que ele rodar 6 vezes, ele já completou. A outra ainda não. Como ela tem 8, ainda falta um pouco, ela demora mais. Então, quanto mais dentes tem, menos voltas ela dá. E não precisaria o exercício estar dizendo isso. Ele quis. Como eu disse, foi bondoso. Mas você deveria concluir de qualquer maneira que a relação é inversamente proporcionais. Quando uma grandeza aumenta, a outra diminui. Ou seja, quando eu aumento o número de dentes, menos voltas ela dará. Significa que se eu coloco uma seta para baixo, a outra deverá estar para cima. É a lógica das grandezas inversamente proporcionais. Mas e agora? De acordo com o método que eu estabeleci com vocês e vou seguir, eu ainda não vou resolver a regra de 3. Eu vou reescrevê-la, só que agora colocando essas setas no mesmo sentido. Como é que eu faço isso? Invertendo de ordem um deles. Tanto faz, ou a quantidade de dentes, ou o número de voltas. Como tanto faz, já vou inverter logo o primeiro. Quantidade de dentes. Então, se eu tinha o 6 e depois o 9, agora eu vou pôr o 9 e depois o 6. A ponta da seta estava no 9. Isso tem que se manter. Então, quando eu troquei de ordem, a seta que era para baixo ficou para cima. E a outra, que é o número de voltas, eu mantenho 108 e x. Como eu mantive, a seta continua como estava antes, continua para cima. Mas o importante é, agora as duas estão no mesmo sentido. Agora eu posso resolver, que é pela multiplicação cruzada, que é isso aqui que eu estou fazendo agora. Então eu vou ter que 9 vezes x é igual a 6 vezes 108. Esse 9 eu passo dividindo, até porque daria para simplificar algumas coisas aqui, tá? Isso é um treinamento de vocês. Mas o resultado que eu vou obter ao fazer essa continha, simplificando ou não, é 72 voltas. Lembra da lógica, né? Como ela é maior, ela deu menos do que a primeira que tinha dado 108. Então, a resposta encontra-se aqui na nossa letra C. Questão 5. Os estagiários de uma empresa combinaram fazer uma salada de frutas para seu lanche. A salada de frutas foi feita apenas com frutas de que todos gostam, o que levou à decisão de usarem apenas maçã, laranja e banana. No dia combinado, 20% dos estagiários levaram maçãs, 35% dos estagiários levaram laranjas e os 9 estagiários restantes levaram bananas. Se todos levaram apenas um tipo de fruta, quantos estagiários há na empresa? Então, nós podemos dizer aqui que também tem uma relação de grandezas, né? Então, nós podemos partir por aí, em relação à quantidade que levou cada fruta e a quantidade total, ou a porcentagem que isso representa dentro de uma quantidade total. Então, o exercício tem regra de 3, tem um pouquinho de porcentagem também. E como vários exercícios de matemática, tem maneiras diversas de fazer.
Então eu vou mostrar aquela que eu acho que seria a mais fácil. Bom, nós temos aqui as 3 frutas possíveis: maçã, laranja e banana. E temos informações valiosas aqui dentro do enunciado. Ele fala que 20% dos estagiários levaram maçãs. Fala que 35% levaram laranja. E 9 estagiários, não é porcentagem, que eram os que faltavam, levaram bananas. Bom, o que acontece, gente? Quando ele fala que todos levaram apenas um tipo de fruta e todas as frutas foram consideradas, eu tenho que entender que em termos percentuais, isso aqui representa 100%. E por que eu acho que esse é o jeito mais fácil? Porque sem muita dificuldade, eu consigo descobrir a porcentagem dos estagiários que levaram a banana. E por que eu consigo descobrir? Porque se eu sei que 20% levou maçã, 35% laranja, e sei que o total é 100%, é só eu retirar do 100% aqueles que já estão ditos. Os levaram maçãs e laranjas. Ou seja, a porcentagem dos estagiários que levaram banana é o 100% menos os 20% menos os 35%, tá? Então, na verdade, representa 45%. Ora, agora eu consigo montar uma regrinha de 3. Bem simples, né? Relacionando o número de funcionários de estagiários com a porcentagem que ele representa. Que é mais ou menos assim, né? A ordem aqui que eu coloco tanto faz. Eu resolvi colocar a quantidade primeiro. Quando eu ensinei porcentagem aí na nossa aula, eu falei que ela poderia ser estipulada por uma regra de 3, onde o total representa 100% e uma parcela representa X%. Só que esse X podia mudar de lugar. Tinha exercício que eu tinha o total e a parcela queria a porcentagem, aí o X ficava na posição. Às vezes eu tinha a porcentagem total, queria a parcela, o X mudava de posição. E tinha caso que eu tinha a parcela e a porcentagem e queria o total. É esse caso aqui. Então aquele meu total já é X, mas ele tem que representar 100% dos estagiários. Por outro lado, eu sei que 45% dos estagiários levaram banana. E que isso representa 9 estagiários, porque o exercício me deu essa informação. Então eu consigo estabelecer uma regra de 3 aqui bem tranquila. E além disso, já tinha dito, mas vamos analisar, que são regras de 3 diretamente proporcionais, quando envolve porcentagem. Uma lógica também tranquila. Quanto mais eu tenho em parcela, maior essa porcentagem vai representar. Ou seja, quando um aumenta, o outro também aumenta. Diretamente proporcionais, já posso resolver multiplicando cruzado. Então, eu vou ter 45 vezes x é igual a 9 vezes 100. Vou passar o 45 dividindo. E é só fazer essa continha. 9 vezes 100 dividido por 45 dá 20. Então, eu posso dizer que ao todo são 20 estagiários. E o nosso gabarito encontra-se na letra B. E depois que a gente termina, fica fácil conferir. Claro que em concurso, muitas vezes, você não tem tempo de fazer isso. Mas, por lógica, se eu pegar quanto que é 45% de 20, eu vou ver que são 9. Aí, se eu pegar 35 e pegar os 20, a hora que eu somar, eu vou ver que dá exatamente os 20 estagiários. Mas a gente não vai conferir aqui, apenas um comentário. O objetivo era saber qual é a resposta, marcar a alternativa correta, que nesse caso é a letra B. Próxima questão. No auge da crise hídrica de São Paulo, em fevereiro de 2014, a Sabesp, empresa de água e saneamento da região, aí cortou aqui um trecho da frase, né? Ofereceu um benefício àqueles que poupassem água. A companhia daria um desconto na conta a quem reduzisse o consumo. A estratégia foi um sucesso. Contribuiu para economizar 330 bilhões de litros,
volume suficiente para abastecer 20 milhões de pessoas na região metropolitana por 4 meses. Considerando as informações do texto, quantos bilhões de água são suficientes para abastecer 30 milhões de pessoas durante 8 meses? Então nós lemos aqui uma primeira vez e tivemos a noção de que tem grandezas sendo relacionadas e que isso muito provavelmente daria para ser feito por regra de 3. E quais são as grandezas que estão relacionadas? Já é o segundo passo. Então esse início aqui eu não vou ler de novo, tá? Na verdade eu preciso ler a partir daqui, ó. A estratégia contribuiu para economizar 330 bilhões de litros. E depois ele pergunta quantos bilhões são suficientes. Então esse bilhões de litros, ou quantidade de litros, é uma grandeza. E, gente, não é uma formalidade aqui do jeito que eu vou escrever. É um jeito que a gente entenda, né? Não tem um texto certo. O objetivo aqui é você só não se perder dentro da questão. Ele fala que isso aqui é volume suficiente para abastecer 20 milhões de pessoas. E depois ele pergunta para abastecer 30 milhões de pessoas. Então, milhões de pessoas é outra grandeza. Na verdade, a grandeza mesmo é a quantidade de pessoas. Mas eu estou pondo numa linguagem mais tranquila ainda, mais parecida com a informação do exercício. E, finalmente, a outra coisa que está sendo analisada é esse tempo aqui. Quantos meses? Então, eu poderia colocar que a grandeza tempo, ou de uma maneira bem simplificada, colocar que são meses. Tá? O que importa é, temos 3 grandezas se relacionando. Então, nós estamos diante agora de uma regra de 3 composta. E por que é importante eu saber disso? É a estratégia que eu uso, tá? Também reforço isso. Se aprenderam diferente, tudo bem, mas a estratégia que eu uso é... Quando eu estou na regra de 3 simples, eu não me preocupo em que ordem eu vou montar a regra de 3. Às vezes o x fica na primeira coluna e às vezes na segunda. Realmente não faz diferença. Na regra de 3 composta, faz. Então a estratégia que eu uso é colocar a variável sempre na primeira coluna. E o que significa isso? Que eu tenho que descobrir qual é a variável. Onde ela está? Qual que é a pergunta do exercício? Está aqui. Quantos bilhões de água? Ou, sei lá, litros de água. Então, o asterisco eu vou colocar aqui, ó, bilhões de litros. Só para destacar que é nele que vai estar a variável. E que, portanto, é o primeiro que eu vou escrever. Então, mesmo que na hora de estipular a grandeza a ordem fosse outra, eu ia escrever ele primeiro. Tá? É só para isso que eu marquei. Só vai ter outro jeito de fazer? Tem. Mas esse é o que eu estipulei para ensinar para vocês. Agora, as outras tanto faz a ordem. Então, manter a que já está ali. E vou criar as relações. Vou ler esse pedacinho final aqui de novo. A estratégia contribuiu para economizar 330 bilhões de litros. Então, o 330 está na coluna bilhões de litros. Por isso eu gosto de escrever. Volume suficiente para abastecer 20 milhões de pessoas. Então, o 20 tem que estar na coluna milhões de pessoas. Por 4 meses. O 4 tem que estar na coluna dos meses. Depois ele pergunta, quantos bilhões de água? Não sei. É meu X. São suficientes para abastecer 30 milhões de pessoas. Coloco 30 na coluna dos milhões de pessoas, das milhões de pessoas. Durante 8 meses. Então, eu coloco 8 na coluna dos meses. Diria que por aquela sequência de etapas, fechamos a terceira, que é quando a gente cria a regra de 3. Agora, eu tenho que ter um cuidado muito especial, porque a gente vai fazer a análise se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. E na regra de 3 compostas, tem mais coisas para você se atentar para não errar. A primeira delas é, sempre compare cada grandeza com aquela onde está a variável. Nunca duas sem variável entre si. Não daria certo. Então eu vou relacionar todas com essa primeira, bilhões de litros. Segunda dica. Quando eu estiver analisando, por exemplo, bilhões de litros com milhões de pessoas, eu tenho que esquecer a variável meses. Eu tenho que assumir, por exemplo, que a quantidade de meses seria igual. Senão também não dá certo. Então vamos à prática. Se eu tenho mais litros, bilhões de litros de água, eu vou abastecer mais pessoas ou menos pessoas? Gente, mais. Quanto mais litros eu tiver, mais pessoas serão atendidas. Então, quanto mais bilhões de litros, mais milhões de pessoas serão atendidas. Então, são diretamente proporcionais. Se eu colocar uma delas com a seta para cima, e a primeira seta eu escolho,
Então a segunda também estará para cima, condicionada a essa questão que eu acabei de analisar, porque elas são diretamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra também aumenta. Agora eu quero relacionar meses com bilhões de litros, sempre que eu tenho variável. Eu esqueço essas pessoas, ou seja, eu considero que essa grandeza não existe. A pergunta é direta. Se eu tenho mais litros de água, eu consigo abastecer por mais meses ou por menos meses? Se eu tenho mais litros de água, eu consigo abastecer por mais meses. Então, também são diretamente proporcionais. Se essa seta está para cima, a outra também estará para cima. Essa é a lógica do que vocês têm que lembrar. Feita essa análise, se tivesse alguma seta em sentido oposto, eu iria inverter. Como já estão todas no mesmo sentido, não preciso. Já vou resolver. E a resolução é, como eu estou sempre colocando a variável na primeira coluna, você vai cruzar a primeira e multiplicar reto todas as outras. Se eu tivesse mais grandeza, eu multiplicaria todas retas, depois que todas as setas estivessem para o mesmo lado. Bom, agora é só desenvolver. Ficou x vezes 20 vezes 4, ou 4 vezes 20 vezes x, igual a 330 vezes 30 vezes 8. Ou seja, se eu já quiser ir desenvolvendo aqui, eu posso. Ou se eu quiser passar dividindo para depois tentar simplificar, também eu posso. Tá? Eu estou evitando fazer simplificações, gente, porque cada pessoa enxerga de um jeito, eu tenho medo de confundir vocês. Né? Por exemplo, eu cortaria 0 com 0, eu já faria 4 vezes 2, que dá 8, e já cortaria com 8 de cima. Dá para fazer várias coisas aqui. O fato é que depois que você fizer essa continha, de preferência simplificando, você vai chegar na resposta, que é 990 bilhões de água, de litros de água. E essa resposta encontra-se na letra E, que é o gabarito da nossa questão número 6. Então aqui nós temos um exercício de regra de 3 composta. Façam com bastante atenção esse tipo de questão, porque ela tende a ter mais detalhes e que se você não estiver atento, você poderia errar. Questão número 7, essa do Banco do Brasil de 2012. Os gráficos acima apresentam dados sobre a produção e a reciclagem de lixo em algumas regiões do planeta. Baseando-se nos dados apresentados, qual é, em milhões de toneladas, a diferença entre as quantidades de lixo recicladas na China e nos Estados Unidos em um ano? Isso aqui é um exercício que tem um pouco de interpretação de gráfico. Isso nem está previsto expressamente no edital, mas quando se estuda matemática, a gente entende que isso já está meio implícito. E como é um exercício que está muito diretamente ligado à porcentagem, além, claro, dessa questão da interpretação, achei que cairia bem colocá-la aqui na lista para poder falar um pouquinho sobre isso. Quando eu falo de interpretação de gráfico, o grande ponto aqui é você entender que cada porcentagem está relacionada ao seu país, ou seja, a sua quantidade em milhões de toneladas, ou seja, que nos Estados Unidos, dos 238 milhões de toneladas, 34% é reciclado. Que na União Europeia, dos 228 milhões, 45% é reciclado. E que na China, dos 300 milhões, 30% é reciclado. E por que isso, gente? Porque basicamente, se entender isso, você mata a questão. Porque ele quer saber a diferença em toneladas. E aí, de reciclagem. Você tem a diferença em toneladas de produzidos. Né? Se tivesse perguntado a diferença de lixo produzido entre China e Estados Unidos, era só fazer 300 menos 238. Né? É um exercício muito simples. Não que seja difícil, mas seria mais simples. Agora, quando ele pede a quantidade reciclada e a reciclagem não é dada em toneladas, mas em porcentagem, o que nos cabe é calcular quanto que essas porcentagens representam em termos de toneladas. E é muito simples, vocês vão ver aqui. Então, vou pegar cada um deles e analisar. Vou começar com a China. Quanto em toneladas que a China reciclou? Ela reciclou 30% dos 300 milhões de toneladas que ela produziu. Ou seja, 30% de 300. Como está tudo em milhões de toneladas, então não preciso nem colocar a unidade aqui. Inclusive, a pergunta está em milhões de toneladas. Gente, é isso. O que é 30% de 300? É 30 sobre 100 vezes 300.
isso aqui vai dar 90. 90 milhões de toneladas recicladas, de lixo reciclados. E os Estados Unidos? Ele reciclou 34% de um total de 238 milhões. Então, basta calcular 34% de 238, que vai dar 34 sobre 100 vezes 238. Aí você vai encontrar aqui em toneladas, deu 80,92. Isso aqui já é o reciclado, tá? O espaço está meio pequeno aqui, mas já é o reciclado. E já está em milhões de toneladas. Ou seja, para responder essa questão, basta fazer agora a diferença entre essa quantidade. Ou seja, basta subtrair 90 menos 80,92. Essa diferença deu 9,08 milhões de toneladas. E essa resposta já se encontra na letra A, que é o gabarito da questão número 7. Então, a questão que eu julguei até bem fácil, mas que dependia de você entender um pouquinho como o gráfico estava mostrando esse resultado. E, claro, o mínimo aí do que nós já estudamos sobre cálculo de porcentagem. Vamos à questão número 8. Um feirante sabe que consegue vender seus produtos a preços mais caros conforme o horário da feira, mas na última hora ele deve vender suas frutas pela metade do preço inicial. Inicialmente, ele vende o lote de uma fruta a R$10. Passado algum tempo, aumenta em 25% o preço das frutas. Passado mais algum tempo, o novo preço sofreu um aumento de 20%. Na última hora da feira, o lote da fruta custa R$5. O desconto em reais que ele deve dar sobre o preço mais alto para atingir o preço da última hora da feira deve ser. O cuidado que vocês vão ter aqui, gente, é em relação à questão da referência. Eu falo isso muito em porcentagem, falo em outras matérias também, mas em porcentagem, inclusive, com uma ideia um pouquinho diferente. Em razão, exercício envolvendo razão, na grande maioria das vezes ele quer que você mantenha fixa a referência e depois, com um monte de informações, descubra algo em relação a ela. Em porcentagem, isso até poderia acontecer, mas na grande maioria das vezes o que ele quer é que você mude a referência. E eu vou explicar isso melhor agora resolvendo. Então aqui no início de tudo, ele te deu que o valor da fruta era R$10. Então eu vou pôr aqui só como 10. Depois, passado algum tempo, vou chamar de tempo 1, ele aumentou esse valor da fruta em 25%. 25% de quanto, gente? De quanto custava, que era 10. Então, quanto passou a custar? Os 10 que ele custava, mais 25% de 10. Ou seja, 10 mais 25 por 100 vezes 10. Só que aí nós vamos calcular esse 25 vezes 10 dividido por 100 dá 2,5. Então, na verdade, essa fruta passaria a custar R$12,50. Só que aqui eu não estou preocupado com unidade, vou deixar só como 12,5. Só que passado mais algum tempo, vou chamar de tempo 2, houve um novo acréscimo. Mas esse novo acréscimo em relação ao novo preço, ao que ele já tinha colocado antes. Mudou a referência. Era isso que eu estava tentando explicar para vocês. Já não é sobre os 10 mais, porque esse aumento de 20% é sobre o novo preço. Muito cuidado com isso, é o que pega em questões como essa. Então eu vou manter aqui o que ele já estava, quando eu falo já estava depois do tempo 1, 12,50, e ele ainda aumentou 20% de 12,50. Gente, o exercício poderia ter dito que esse 20% se for o preço, foi sobre o preço inicial. Poderia, e aí eu tinha que fazer sobre 10. Só que não é o normal. Normalmente ele pede para que você altere mesmo. Mas fica atento, tá? Cada caso é um caso. O fato é que isso aqui deu 12,5 mais 20 por 100 vezes 12,5. Ou seja, deu 12,5 mais o resultado desse cálculo aqui, que por acaso ou coincidência deu 2,5 de novo, que é 20% desse valor. O fato é que ele passou a custar R$15. Agora tá bem fácil, tá? Na última hora, passou a custar R$5.
E a pergunta dele é, que desconto ele vai ter que dar aqui em reais para que se atinja esse valor? Se ele pedisse em porcentagem era mais difícil, tá, gente? Mas ele pediu em reais. Então, se custava 15 e tem que passar a custar 5, ele vai dar um desconto de 15 menos 5. Ele vai dar um desconto de 10 reais. E essa é a resposta do exercício. Talvez vocês tenham ficado curiosos que eu falei que se ele te perguntasse em porcentagem era mais difícil. Se ele perguntasse em porcentagem, eu poderia, por exemplo, montar uma regrinha de 3. Falar que 15 menos um x% de 15 teria que dar 5. Aí eu montaria a equação, a gente vai ter casos até que lembram um pouco isso que eu estou falando mais à frente. Mas também seria possível resolver. Mas com certeza, quando ele fez na pergunta que ele quer o valor, o desconto em reais, facilitou bastante. E nós já chegamos então aqui na resposta, que está na letra B. Questão número 9. Uma montadora necessita de 5 peças idênticas para efetuar o reparo de suas máquinas. As peças são vendidas em 2 lojas. A primeira tem apenas 3 peças disponíveis no momento e oferece um desconto de 20% sobre o preço sugerido pelo fabricante. A segunda loja tem apenas 2 peças disponíveis e oferece um desconto de 15% sobre o preço sugerido pelo fabricante. Comprando-se todas as peças disponíveis nessas 2 lojas, o preço pago em relação ao preço sugerido pelo fabricante para as 5 peças corresponderá a um desconto de. Gente, a ideia aqui seria você imaginar ou jogar um valor de X, por exemplo, o valor que é sugerido, e a partir dele como referência e dando os descontos. Só que aí, como independe do preço, já que em nenhum momento ele cita valor em reais, gente, esse é o grande ponto, é aquele caso em que se eu quiser supor um valor, eu posso. E é mais fácil. Então, se eu supor que o valor é 100 reais, eu vou encontrar mais facilmente. Só, mas eu tenho dúvida, quando é que eu posso fazer isso ou não, tá, gente? Uma dica é, se em algum momento ele tivesse relacionado algo e colocado algum valor em reais, eu não poderia supor. Porque em algum momento isso ia ficar incompatível. Agora, quando ele trabalha o tempo todo só com porcentagens, via de regra eu posso adotar algum valor e acaba sendo uma estratégia mais fácil. Então eu vou supor que o preço por peça sugerido pelo fabricante ficou grande o texto, né? Mas é isso. Seja 100. E esse é um valor adotado. Vocês vão ver que vai dar certo. Agora nós vamos comprar a peça, tá? Vamos pensar na loja 1. Eu posso trabalhar com desconto ou posso trabalhar com o valor da peça, tá? É o que vocês acharem mais fácil. Na verdade é mais fácil trabalhar com o desconto. Então ele vai ter um desconto de 20%. Olha tanto que é fácil. 20% de 100. Que é 20 por 100 vezes 100, que dá 20. Por isso que a gente escolhe o 100, para ficar mais fácil. Então, ele vai ter um desconto de 20 por peça. Depois a gente vê ao todo. E na loja 2? Ele vai ter um desconto diferente. Na loja 2, o desconto é 15%, mas também sobre esse preço sugerido que eu adotei como 100. Então, também de uma maneira bem tranquila. 15 por 100 vezes 100, que vai dar 15 reais por peça. Mas o desconto total? Eu até poderia colocar separado por loja, mas eu acho que é tranquilo, vocês vão entender. Ele comprou 3 peças na primeira. Então ele ganhou desconto 3 vezes 20. Mas, na segunda loja ele comprou 2. E ele ganhou 15 reais por peça de desconto. Então seria 2 vezes 15. 3 vezes 20 dá 60 e 2 vezes 15 dá 30. Então, na verdade, o desconto total foi de 90 reais. Agora, gente, só tome cuidado que ele teve desconto de 90 reais em 5 peças. E ele quer saber, em porcentagem, quanto que isso representa em relação ao que ele pagaria se ele tivesse pago o valor total sugerido.
Mas qual o valor total sugerido? Cada um era 100, mas ele não comprou 5 peças? Olha só esse cuidado que vocês vão ter que ter aqui agora. O valor total sugerido, se ele não tivesse desconto, seria R$500. Então, vamos pensar um pouquinho. Ele vai comprar 5 peças. Se cada peça custa 100, ele estava preparado para gastar 500. Só que ele chegou na primeira loja, teve um desconto de 20%, ou R$20 em cada peça. Levou 3, R$60 de desconto. Economizou isso. Foi na segunda loja, ganhou 15% em 2 peças. 15 por peça deu 30, economizou isso. Ao todo economizou 90. Esse é o desconto. Agora ele quer saber quanto que esse valor representa em relação ao total. Agora pode ser uma regrinha de 3, se você quiser. R$500. Deixa eu montar ela direitinho, né? Ó, regrinha de 3. Valor e porcentagem. R$500 é meu 100%, a minha referência. Eu quero saber em relação a ele. Então tá aqui. E esses R$90 representa X%. Multipliquei cruzado, meu espaço está pequeno, vou fazer mais direto. Vai dar 90 vezes 100 dividido por 500. O nosso resultado vai dar 18, ou 18%. Tá, reforço que essa é uma das várias maneiras de resolver. Achei que desse jeito ficava mais tranquilo. Então, o nosso gabarito está aqui na letra D. Questão número 10. Um comerciante comprou algumas geladeiras ao preço unitário de R$1.550 e conseguiu vender apenas algumas delas. Em cada geladeira vendida, o comerciante obteve um lucro de 16% sobre o preço da compra. E o lucro total obtido com todas as geladeiras vendidas foi de R$26.040. Quantas geladeiras o comerciante vendeu? Bom, a maneira que eu imaginei resolver isso daqui, eu achei que ficou até bem tranquilo, é você pegar, se você conhece o valor que ele comprou, né, o valor de compra, e sabe que o lucro é sobre o preço de compra, isso facilitou muito, você consegue descobrir o lucro que ele tem em cada geladeira vendida. E eu vou começar por aí. Né? Um cálculo simples de porcentagem, vou chamar de lucro unitário. Ou seja, ele fala que é 16% do preço de compra. Ou seja, 16%, e aí ele comprou por 1.550, então 16% de 1.550. Lembra que porcentagem, se eu quiser fazer direto, é 16 sobre 100 vezes o valor de referência, vezes 1.550. Isso aqui vai dar 248. Ou seja, ele tem um lucro de R$248 em cada geladeira que ele vender. Por outro lado, ele te falou qual é o lucro total, né? E ele quer saber quantas ele vendeu. Consigo fazer agora uma regrinha de 3, né? Que relaciona o lucro com a quantidade de vendas. Ou seja, ele tem um lucro total de R$26.040. Melhor ainda, deixa eu começar do 1. Ele tem um lucro de R$248 se ele vender apenas uma geladeira. Porque é 16% sobre o preço e eu tenho o preço unitário. Por outro lado, foi dito que ele teve um lucro total de R$26.040. Quantas geladeiras ele teria de vender para isso? Aí eu coloco como X. Gente, se ele vende mais geladeiras, ele tem mais lucro. Então, a nossa regra de 3 é diretamente proporcional. Não esqueça de analisar. Posso resolver multiplicando cruzado. Eu vou ter que 248 vezes X será igual a 26.040 vezes 1. E aí basta passar esse 248 dividindo. Claro, 26.040 vezes 1 dá ele mesmo. E eu vou dividir isso por 248. Fazendo essa divisão, nós temos o resultado que é 105 geladeiras. E nós temos essa resposta na nossa letra D, gabarito da questão número 10. Vamos à correção de mais um exercício. Antes de fazer essa correção do número 11, eu gostaria de lembrar a vocês
que o curso de Matemática Financeira para o concurso do Banco do Brasil está disponível na plataforma Hotmart. Se você se interessar e quiser mais informações, você encontra na descrição deste vídeo. Bom, essa questão diz: Fábio contratou um empréstimo bancário que deveria ser quitado em 30 de março de 2012. Como conseguiu o dinheiro necessário 30 dias antes dessa data, Fábio negociou com o gerente e conseguiu 5% de desconto. Assim, quitou o empréstimo antecipadamente, pagando R$ 4.940. Qual era em reais o valor a ser pago por Fábio em 30 de março de 2012? Nesse exercício, existia um valor que era o valor a ser quitado e nós não conhecemos. A partir desse valor foi jogado um desconto, esse desconto sobre ele, e chegou-se a um resultado. Então, uma das formas de resolver seria através de modelagem. E até acho que é uma forma bem tranquila de fazer isso aqui. Então, eu vou considerar aqui que o valor que ele tinha de pagar, que seria o valor do empréstimo, é X. Quer dizer, o valor a pagar, né, na verdade. E esse seria o valor, né, assim que a gente descobrisse, claro, que ele pagaria no final, na data combinada. Mas ele conseguiu o dinheiro 30 dias antes e conseguiu 5% de desconto. Então, esse desconto é de 5%, mas eu tenho que associar algum valor. É 5% em relação ao próprio valor do empréstimo. É 5% de X, que é o mesmo que 5 sobre 100 vezes X. O que mais que nós sabemos? Que se ele pegar o valor do empréstimo e tirar o valor do desconto, eu chego a quanto ele pagou. E esse valor é conhecido. Então, daqui eu consigo criar uma equação. Que o valor do empréstimo menos o desconto de 5% do próprio empréstimo tem que chegar ao valor pago, 4.940. Feita a modelagem, o que nós temos agora é que resolver essa equação. A minha sugestão é você tirar o mínimo múltiplo comum dos dois lados, que na verdade é entre 1, 100 e 1, que dá 100, para depois poder cortar. Então ficaria assim. Aqui embaixo do x é como se fosse 1, na verdade está ali, a gente não escreve. Ficaria 100 dividido por 1 dá 100, vezes x dá 100x. 100 dividido por 100 dá 1, vezes menos 5x dá menos 5x. E do outro lado, é como se aqui também tivesse 1. 100 dividido por 1 dá 100, vezes 4.940 dá 494 mil. Só que eu posso cortar os denominadores e deixo de ter fração. Simplesmente tenho que 100x menos 5x, e eu posso subtrair, dá 95x. Será igual a 494 mil. Finalmente, esse 95 que estava multiplicando, eu passo dividindo para o outro lado. E encontro o valor do x, que é exatamente o valor que ele deveria pagar. Esse resultado da divisão dá R$ 5.200. Esse é o gabarito que nós encontramos na letra B. Também daria para fazer de formas mais diretas, tá? Eu tenho evitado porque viram muitas regrinhas para você decorar. Cheguei a citar uma na aula, que é quando você conhece o valor final a partir de um acréscimo. Era só dividir aquele valor por 1 mais a porcentagem. Aqui funcionaria, se eu pegasse esse valor 4.940 e dividisse por 1 menos a porcentagem, eu chegaria na resposta. Mas assim, a verdade é que se você treina e consegue modelar, eu acho mais interessante, porque eu não preciso ficar decorando regras. E acaba servindo para qualquer situação, desde que modelado corretamente. Tá bom? Então, vou manter esse método. Eu acho que ele não é tão difícil e com um pouquinho de treino, eu considero que é a melhor forma de resolver esse tipo de questão. Então, o nosso gabarito, só confirmando, encontra-se na letra B. Questão número 12. Essa caiu no concurso Banco do Brasil 2013. Numa empresa, todos os seus clientes aderiram a apenas um dos seus planos, alfa ou beta. O total de clientes é de 1.260, dos quais apenas 15% são do plano beta.
Se X clientes do plano beta deixarem a empresa, apenas 10% dos clientes que nela permanecerem estarão no plano beta. O valor de X é um múltiplo D. Bom, aqui eu fui por um caminho que eu achei que era o mais tranquilo, que eu pensei em trabalhar apenas com o plano beta. Então vamos lá. O que eu sei do plano beta? Aí eu vou ter duas situações, a situação inicial e uma situação posterior quando X clientes deixarem. Em relação ao plano beta, quantos clientes eu tenho? Na verdade, não só no plano beta, tá? Clientes total. Eu tenho 1.260. E do plano beta, eu tenho que 15% desse total faz parte dele. Ou seja, faz parte do plano beta 15 sobre 100 vezes 1.260, que dá 189. Então, de uma maneira tranquila, dos 1.260 clientes totais, 189 fazem parte do cliente beta. Então, isso aqui é a condição inicial. Depois, quando X clientes deixarem o plano beta, e acho que aqui está o grande ponto. Você tem que lembrar que quando esses X clientes deixarem o plano beta, ele não só está deixando o plano, ele está deixando também o total. E acho que muitas pessoas que não acertaram essa questão esqueceram-se desse detalhe. Então, se eu tinha 1.260 e dentro deles eu tenho os do plano beta, e X clientes deixam o plano, na verdade não deixam só o plano, né? Eles deixam a empresa, mas eles são do plano beta. Quantos eu teria então? Houve uma mudança. Meu número de clientes total é o que eu tinha 1.260 menos os que deixaram. Ou seja, 1.260 menos X. E quantos vão ficar no plano beta? 10%. Mais 10% de quanto? De 1.260 menos X. E esse era o grande ponto da questão. Tá? Então eu vou ter que fazer uma continha aqui para conseguir descobrir então como isso ficaria. É o que a gente vai fazer aqui na sequência. E eu sei ainda que se o plano beta tinha 189 pessoas, agora ela tem 189 menos X, porque todos esses que deixaram a empresa são do plano beta. Então vamos recapitular tudo isso. Eu tinha 1.260 clientes, 189 eram do beta. Se X saíram e todos eram do beta, o total ficou com 1.260 menos X e o beta ficou com 189 menos X. Só que isso representa que agora será 10% do total atualizado, 1.260 menos X. Bom, aqui eu já vou escrever que 10% de 1.260 menos X é o mesmo que 10 sobre 100 vezes 1.260 menos X. Eu não vou fazer distributivo aqui agora, porque eu vou depois na equação tirar mínimo múltiplo comum e eu acho mais fácil. Mas o que eu sei, gente? Que esses 10% de 1.260 menos x é exatamente igual ao 189 menos x, que é o que o beta tem. Então, eu teria que 10 sobre 100 vezes 1.260 menos x deve ser igual a 189 menos x. Eu resolvi já tirar o mínimo múltiplo comum para eliminar o denominador, que vai dar 100. Do lado esquerdo, eu vou ter que 100 dividido por 100 dá 1, vezes 10 dá 10, que multiplica 1.260 menos x. Só lembra vocês que como isso aqui está na fração e está multiplicando, esse termo é um termo só. Do outro lado não, está separado, tem subtração. É como aqui tivesse 1 e 1. Então 100 dividido por 1 dá 100, vezes 189 dá 18.900. E 100 dividido por 1 dá 100, vezes x dá menos 100x. Aí eu posso cortar os denominadores e fazer uma distributiva aqui do lado esquerdo. 10 vezes 1.260 dá 12.600. 10 vezes menos x dá menos 10x. E do outro lado eu tenho 18.900 menos 100x. A estratégia é passar tudo que tem x para o lado esquerdo e todo termo que não tem x deixar do lado direito.
Então, vou manter o menos 10x. E o 100x que estava subtraindo, eu vou trazer somando. Então, vai ficar mais 100x. E do outro lado, eu já tinha 18.900, eu vou subtrair 12.600. Assim, menos 10x com mais 100x, eu posso juntar. 100 menos 10 dá 90x. E desse lado, 18.900 menos 12.600 dá 6.300. Finalmente, o x será 6.300 dividido por 90. O x será igual a 70. Só que aí o exercício não colocou o valor do x, ele não tem ali a alternativa 70. Ele ainda tem um outro detalhe. Ele fala que x é múltiplo de um desses. Então, na verdade, ele tem que ser divisível por um desses. 70 não é divisível por 13, não é divisível por 11, mas é divisível por 10. 10 vezes 7 dá 70. Ele não é divisível por 8 e não é divisível por 3. Por isso, o nosso gabarito está aqui na letra C. Então, aqui, além de você montar a equação e resolver, no final eu tinha que ter essa noção do que múltiplo representa. Eu já falei um pouquinho sobre isso em aulas anteriores. Questão número 13. Um comerciante dobrou os preços dos seus produtos em relação aos preços praticados no ano anterior e, logo após esse aumento, anunciou um desconto de 50% em todos os itens. Desse modo, em relação ao ano anterior, os produtos, e temos as alternativas. Mais uma vez, estamos diante de uma situação onde o preço em si não importa. Tudo está sendo dado em porcentagem. Então, esse é mais um daqueles casos que acredito ser mais tranquilo se você adotar um valor para o preço do produto, que seria o preço inicial. E como envolve porcentagem, a melhor opção é considerar esse preço como 100. E a partir daí, eu vou lendo de novo a questão e vou estabelecendo relações com esse preço inicial. Então, fica assim. O comerciante dobrou o preço dos produtos em relação ao que ele praticava no ano anterior. Esse preço inicial que ele praticava no ano anterior, tá? Então, ele dobrou o preço. O que é dobrar o preço? É multiplicar por 2, ou em termos percentuais, seria aumentar 100% do valor. Mas é mais fácil dizer que é 2 vezes 100. Então, ele passou a ser 200. Logo após esse aumento, anunciou um desconto. E o desconto de 50% nos itens. O que a gente entende aqui? Que esse desconto é em relação ao preço que, então, atualmente ele usava, né? Que é exatamente o 200. Então, ele vai ter um desconto de 50% sobre o 200, que é isso daqui. Que é o mesmo que 50 por 100 vezes 200. Isso aqui, se a gente simplificar e fizer a continha, vai chegar ao valor de 100. E assim, nós podemos calcular o valor final do produto, que é o que ele estava custando depois de dobrar de preço, 200, menos o desconto sofrido, que é 100. Então, o valor final do produto passou a ser 100. E a pergunta está aqui. Se eu comparar esse valor final ao preço inicial, que é do ano anterior, o que ocorreu no final das contas? Ocorreu que eles não variaram de preço. E que a nossa resposta está na letra A. Mas se dobrar, ou mesmo que aumentar 100%, e depois o desconto era só de 50%, por que não variou de preço? Porque mudou a referência. Então, nós fizemos o cálculo, claro que depende da porcentagem, depende de várias coisas, mas fazendo o cálculo, levando em conta inicialmente o aumento sobre um valor e depois o desconto sobre outro, que é o que o exercício pede, aconteceu de ficar no mesmo valor e não tem nada errado nisso, tá bom? Gabarito, então, nossa letra A. E para terminar, temos a questão 14. Um artesão vende suas pulseiras com 60% de lucro sobre o seu custo. Normalmente, seus fregueses pedem descontos na hora da compra. Qual o maior percentual de desconto sobre o preço de venda que ele pode oferecer para não ter prejuízo? Mais uma vez, gente, ele não fornece valor em reais, não fornece um valor.
Então eu posso adotar. E eu vou adotar então o valor inicial, que seria o custo. Então eu vou adotar o meu custo como sendo 100, né, o valor adotado. E a partir daí, eu vou calcular por quanto ele venderia. Como ele vende com 60% de lucro, então o valor de venda é o valor de custo mais 60% sobre esse valor. Eu podia ter calculado só o lucro primeiro, mas assim é mais prático, tá? Ou seja, isso aqui vai dar 100 mais 60 sobre 100 vezes 100. Que na verdade dá 100 mais 60, que é igual a 160. Então, essa é a situação normal. Como se ele comprasse a 100 e vendesse a 160, tendo, portanto, 60% de lucro sobre o custo. Só que os clientes pedem desconto, e ele deve dar um certo desconto. Mas qual o maior percentual que ele pode dar para não ter prejuízo? O que seria ter prejuízo, gente? Vender mais barato do que custou, vender por menos de 100. Então, para não ter prejuízo, para ficar zerado o lucro, o máximo que pode acontecer é que, após dar o desconto, o valor de venda chegue ao próprio 100. Então, eu vou montar uma equaçãozinha aqui. Se ele pegar esse valor que ele adota como sendo o valor de venda e der um desconto, ou seja, tirar um certo percentual, que eu não sei qual é, mas tem que ser sobre ele mesmo, porque quando você dá o desconto, você dá desconto sobre o valor de venda. Tem que chegar a 100, ou seja, o máximo que pode acontecer é chegar a 100, porque se você dá um desconto maior, ele tem prejuízo. Pronto, então quer dizer que se eu pegar 160 menos x sobre 100 vezes 160, no mínimo tem que dar 100. Equação. Vou tirar o mínimo múltiplo comum de tudo, acho prático fazer isso, que vai dar 100. 100 dividido por 1 dá 100, vezes 160 dá 16.000. 100 dividido por 100 dá 1, vezes x dá x. Aliás, 100 dividido por 100 dá 1, vezes x vezes 160 já dá 160x. Melhor colocar assim. E do outro lado, 100 dividido por 1 dá 100, vezes 100 dá 10.000. Então, chegamos por enquanto nisso daqui. Posso cortar esses valores aqui, que é o 100 dos dois lados. Então, deixando do lado esquerdo só o que tem x, ficou menos 160x. E passando para o lado direito que não tem, eu vou passar subtraindo menos 16.000. Ou seja, cheguei que menos 160x é igual a menos 6.000. Aqui, gente, é uma coisa que eu não tenho falado muito, imagino que quem está estudando aí para concurso já tem uma noção. Você está resolvendo a equação. Se o termo que acompanha x ficou negativo, você tem a alternativa de multiplicar por menos 1 dos dois lados. E aí ele inverte sinais. O menos 160 vira mais 160 e o menos 6.000 vira 6.000. Finalmente, esse 160 eu posso passar dividindo para o outro lado, que já vai me dar a resposta. 6.000 dividido por 160 dá 37,5. Esse valor já está em porcentagem. Então, se ele compra a 100, vende a 160, se ele dá 37,5% de desconto sobre os 160, ele volta a vender por seu. Ele vende pelo valor do próprio custo. É o maior percentual que ele pode dar, porque se ele der um valor maior que esse, ele passa a ter prejuízo, ele vai vender por um preço menor do que o próprio custo. Ok, gente? Então a resposta se encontra aqui na letra B. Uma empresa paga um salário bruto mensal de R$1.000 a um de seus funcionários. Além desses honorários, a empresa deve recolher o FGTS desse empregado. Sabendo-se que o valor pago corresponde a aproximadamente 8,33% do salário bruto, qual o valor pago a título de FGTS por esse funcionário? Gente, essa questão era bem simples. Ele só queria saber quanto que é 8,33% de 1.000. E 8,33% é o mesmo que 8,33 sobre 100 vezes 1.000. Ainda jogou o valor fácil, porque eu posso cortar aqui esses zeros. E aí daria para fazer bem rapidamente, né? Nem continha, meio de cabeça mesmo. Multiplicar por 10 é andar uma casa. Daria 83,30. Gente, já é a resposta, né? Essa resposta está na letra C, que já é o gabarito dessa questão.